Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Shrimp Paul. Vamos fazer mais um do-it-yourself, desta vez um do-it-yourself de como construir uma calha LED para o vosso aquário. Material low cost e reaproveitando também algumas coisas que possam ter por casa. Vamos então ver quais os materiais que vamos necessitar e equipamentos para fazer então este projeto. Vamos necessitar de um ferro de soldar. Vamos necessitar, por exemplo, de uma pistola de cola quente. Vamos também necessitar de um X-Acto, fio de solda ou estanho. Vamos necessitar de algo para marcar, fita LED. Bom, o comprimento em metros depende do tamanho da calha que vocês queiram construir. Neste caso eu estou a utilizar 1,5 m, penso que não vou gastar toda. Convém que seja waterproof e que tenha este tipo de autocolante da 3M por trás. Porque há umas que têm uma cola muito manhosa, de má qualidade, e depois acabam por descolar e traz alguns inconvenientes. Vamos necessitar de um transformador de 12 volts para depois alimentarmos a nossa calha de LED, pôr os nossos LEDs em ação. Vamos necessitar de uma fita métrica. Vamos também necessitar de uma régua. Neste caso estou a utilizar uma régua de 50 cm que tinha cá por casa. Vamos necessitar de um pouco de PVC. Neste caso eu já tenho um pouco à conta, eu não tenho uma medida específica porque eu estou a fazer isto a título demonstrativo, provavelmente não vou utilizar, é só para vocês verem como se constrói. No vosso caso podem cortar à vossa medida o PVC com a régua e o X-Acto. Vamos necessitar também de um alicate para tubos, uma tesoura, vamos necessitar de fio elétrico, vamos necessitar também de arame, um arame que seja pouco robusto. A ideia do arame, vocês até podem aproveitar daqueles cabides antigos que havia, se tiverem por casa, que eram todos em arame com um revestimento parecido com o do fio elétrico. A ideia do arame é para fazerem depois o stand da vossa calha. Eu, no caso, como eu tinha um arame um pouco forte e não o conseguia dobrar só com um alicate universal, eu fiz previamente no torno. Eu tenho um torno na garagem, era complicado estar a trazer o torno para aqui e pronto, e fiz a dobragem. O resultado final, depois eu vou explicar melhor, mas o resultado final do arame é algo assim deste género, para depois nós fazemos o suporte da calha ajustável. Ajustável porque nós vamos utilizar também este tubo PVC, vamos cortar à medida aquilo que nós precisamos e o nosso suporte vai entrar aqui e fica assim. Não sei se estão a entender a ideia. É uma das formas mais simples e eficazes, na minha opinião, de fazerem uma calha que hoje dá num aquário, amanhã vai dar noutro com certeza, porque é ajustável. Okay? Isto, já falei de mais dois equipamentos que vamos necessitar, foi o alicate universal e o tubo PVC, é um tubo que tem um diâmetro bastante estreitinho, à conta para o nosso arame. Há vários, vocês conseguem encontrar isto facilmente nas casas de bricolagem. Necessitar também de um alicatezinho destes, é próprio para cortar tubos, ou de uma serrinha para cortar os tubos, não tem propriamente que utilizar um alicate destes. Eu é que tenho, é mais fácil, porque a nível de acabamento evita de eu depois ter que passar lixa para fazer o faceamento do corte. Okay? Pronto, visto isto, vamos então dar início aqui ao processo de construção. Vai ser um pouco demorado, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, mas de forma que consigam perceber.
depois de termos aqui os cantos da nossa fita descarnado, ou aliás, após termos retirado a camada que torna a nossa fita resistente a umidades, para podermos depois fazer as nossas soldaduras, chegou então o momento de organizarmos as fitas no PVC para depois então colarmos. Vou-vos dar aqui, conseguem ver, temos o mais e o menos. Isto para quem não está familiarizado com eletrónica e eletricidade, o mais e o menos tem a ver com a polaridade. Imaginem uma pilha, a pilha também tem um mais e um menos. Nesse caso, em concreto, este mais e menos é para nos dar indicação como é que nós podemos ligar o transformador de 12 volts, que também tem indicação de mais e menos. Neste caso, tem indicação de mais e menos pela tonalidade dos fios. Ele tem um fio vermelho e um fio preto. O fio vermelho será o fio mais, neste caso, e o fio preto será o fio menos. Neste caso, vamos organizar então as nossas fitas de acordo também com a polaridade antes de colarmos. Ou seja, vamos pôr sempre a mesma sequência para ser mais fácil o nosso trabalho de soldadura. Por exemplo, deste lado temos mais menos, aqui temos mais menos. Se eu virasse esta fita ao contrário, eu ia ter mais menos, menos mais. Este tipo de sequência não é muito favorável para nós depois soldarmos. Porquê? Porque é mais suscetível a induzir-nos em erros. Vocês mais à frente vão perceber porquê. Vamos então pôr tudo pela mesma ordem. Mais menos, mais menos, mais menos, mais menos, mais menos e mais menos. Vamos então ver mais ou menos aqui como é que ela pode ser colada. Mais ou menos os mesmos espaços para aproveitar toda a área. E estamos então prontos para começar a colar. O próximo passo vai ser então começar a trabalhar nas soldaduras.
passa por descarnar e estanhar o fio. Este processo de estanhar é para depois ser fácil soldarmos os restantes fios aqui. Faz de conta que este fio vai ser um barramento de menos e um barramento de mais. É mais fácil do que estarmos a fazer pontezinhas de mais em mais, menos em menos. Assim fazemos logo um barramento, colamos e depois vamos então soldando os pontinhos que é o nosso barramento. Vamos então fixar aqui muito rapidamente só os barramentos aqui à nossa placa, só para ser mais fácil. Vamos usar a cola quente.
então verificar se a nossa calha se encontra já a funcionar, as soldaduras estão terminadas. Vamos fazer então o teste de conectar o alimentador e está ela. Exatamente. Tudo a funcionar, todas as fitas acesas, quer dizer que não erramos em nada. Pronto, prestem bem atenção à polaridade, mais e o menos tem que ser tudo bem ligadinho, que é para não queimarem as vossas fitas nem os vossos transformadores. Posto isto, vamos então finalizar a nossa calha, colando então aqui os tubinhos que vão auxiliar o nosso suporte ajustável. Está. Podem eventualmente depois, quando secar, cortar algum excesso que apareça. Esta parte está ao contrário, era só para facilitar aqui a colagem. Ela na realidade vai assentar assim no nosso aquário. Aqui está a nossa calha em funcionamento com o suporte, como podem verificar. Esteticamente não é assim nada do outro mundo, mas acho que até está bastante suportável, não é muito desagradável à vista. O branco do PVC, dos tubos e etc. disfarça um pouco. É possível ainda que pintem, quer o PVC, os tubos e os próprios arames de fixação. Okay. Vou passar então a explicar aquela situação que vos falei ao início de como chegar a este formato de suporte. Foi mais um Do It Yourself da Shrimpal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para deixar nos comentários, assim que possa responder de imediato. E pronto, já sabem, se gostaram, deixem aquele like, compartilhem, subscrevam ao canal.